ao Beta Show. Infelizmente, devido a uma gripezinha que já matou quase 3 milhões de pessoas no mundo todo, o nosso convidado não vai poder estar aqui hoje presencialmente. Mas isso não vai impedir que o nosso show tenha a mesma excelência de sempre. Hoje falaremos com Galeno e contaremos ainda com uma linda apresentação sobre características do período da medicina romana. Você não pode perder, é já já. Agora temos um convidado épico, um dos nomes mais importantes para a história da medicina romana. Ele estudou filosofia, matemática, lógica, astronomia, agricultura e literatura. Palmas para ele, Galeno! Olá a todos, eu também quero dizer que é um grande prazer estar aqui hoje. Galeno, muito obrigado por ter topado estar aqui hoje. Cara, você tem noção da sua influência em toda a medicina antiga, medieval, romana e inclusive na sociedade atual. Mas eu queria saber de você, primeiramente, como é que os médicos eram vistos na sociedade naquele período? Bom, na Roma Antiga, a medicina era praticada na família pelo parto nas famílias, e de acordo com algumas evidências, até mesmo por mulheres. Mas sem conceitos teóricos básicos, devemos nos lembrar disso, né? Então o uso era com vegetais, as fórmulas mágicas, sendo uma ciência bem empírica. Entendi, mas me conta, como foi que surgiram os médicos na Roma? Poucos foram surgindo os médicos ou físicos, que geralmente eram escravos, né? Chamados também de libertos, muito conhecidos por serem bons artesãos. Os melhores eram premiados e então educados pelos próprios proprietários para servirem como os médicos da família. Ah, Galeno, entendi. Então você quer me dizer que a medicina não era elitizada nessa época e que os escravos ou libertos tinham um papel importante nisso, tá certo? Na Roma Antiga não existia uma educação real em medicina nos séculos I e II. Qualquer pessoa poderia se declarar médico e abrir uma clínica sem nenhum conhecimento teórico ou prático. E eu, inclusive, nos meus escritos do século II, afirmo categoricamente que muitos dos meus colegas não sabiam sequer ler um texto. Pois é, Galeno, em pleno século XXI, muitos médicos ainda ignoram a parte teórica da medicina, né? Mas me fala uma coisa, como é que se deu a institucionalização dessa prática? Novamente, foi um processo gradual. Roma mesclou muito de diversas culturas, principalmente da grega. E aos poucos ela foi se familiarizando com alguns pensamentos gregos na arte, na filosofia e, claro, na medicina. Sem se esquecer da importante escola de medicina de Alexandria. Certo, certo, Galeno. Mas, para você que viveu, me fala uma coisa. Na sua opinião, qual foi o marco da medicina romana? Onde tudo começou? Formalmente, Plínio relata o nome do primeiro médico grego por volta de 218 a.C., Argatos de Esparta, o nome, que depois de 600 anos sem nenhum médico existente em Roma, ele introduziu a medicina grega. Após a conquista do Mediterrâneo Oriental, os médicos helenistas espalharam seu conhecimento para o povo romano e a medicina no Império Romano começou a evoluir a partir daí. Assim, tinha muita coisa acontecendo, né? Em um período de tempos com impactos em diversas áreas, tanto social quanto econômica e cultural. Mas o que eu queria te perguntar é, como é que você via essa miscigenação de culturas influenciando na prática médica? É interessante observar como as doutrinas gregas foram se moldando, como o Ateneu de Atalha, fundando uma escola pneumática, o Pneumatic, acrescentando o conceito de pneuma à teoria hipocrática ou moral. Essa ideia defendia que uma sorte de coisa estava entre o corpo e a alma, e a vida de tais coisas dependiam da união entre eles. Quando você inalava um ar contaminado, ficava doente. Galeno, hoje mais do que nunca a gente sabe o quanto essas partículas malignas podem comprometer a nossa saúde. Exatamente. Então tivemos outras escolas, como a escola empírica fundada por Serapião de Alexandria e Filino de Cos também. Muito bem, agora vamos para as perguntas da plateia. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Galeno. Assim, aqui no Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição. Porém, mais da metade da população não tem acesso ao serviço de saneamento. Isso aumenta o sofrimento e diminui a qualidade de vida dessa parcela da população. Então, eu gostaria que o senhor relatasse como era na sua época, 19 séculos atrás, e comentasse também sobre as enfermidades mais comuns da sua época. Interessante sua pergunta. São somente 2.000 anos de história para contextualizar.
Mas respondendo, no começo da Era Romana, as doenças conhecidas eram restritas àquelas que afetavam os tratos respiratórios e digestivo, que é o gastrointestinal, com alta prevalência de doenças favorecidas pelas más condições de higiene. Galeno, como você vê os equívocos e informações sobre as doenças na Roma Antiga, por exemplo, que foram cometidos em suas obras? Hoje sabemos que, graças a uma série de estudos mais modernos, existiam mais do que 50 a 60 doenças que eu listei nos meus escritos. Por exemplo, doenças dermatológicas, oftalmológicas, reumatológicas e muitos casos de patologia oncólica também, né, em particular nos ossos, existiam na Roma Antiga. Mas eu não tinha acesso a tantos meios quanto as pessoas na idade moderna e contemporânea. Eu fico feliz que hoje podemos saber com maior exatidão sobre esses problemas. Galeno, vamos à última pergunta dessa entrevista. E para os leitores da sua obra, eu acredito que essa pergunta pode ser um tanto quanto retórica. Mas eu tinha que te perguntar, qual foi o médico romano que você mais admirou? Bom, sem dúvida nenhuma, Asclepíades de Bitínia me marcou muito e me trouxe muita admiração. A medicina grega foi finalmente fundada em Roma em 91 d.C. por esse homem, Asclepíades de Bitínia. Ele foi um professor de retórica excelente e mais tarde médico, amigo de ninguém menos do que Cícero. Ele estudou em Atenas e aprendeu a arte da medicina em Alexandria, no Egito. Ele praticou medicina na Ásia Menor antes de se mudar definitivamente para Roma. Mas ele também foi muito criticado, né? Sim, Menódotos de Nicomédia atacou muito Asclepíades, principalmente por divergências ideológicas, mas eu peguei a causa de Asclepíades e desci o pau também em Nicomédia. Tem rivalidade histórica. Treta histórica aqui no Beta Show, hein? Mas vamos lá, Galeno. Sim, de forma bem sintetizada, o que foi que ele trouxe para o conhecimento médico, na sua opinião? Asclepíades trouxe prestígio à medicina grega. Ele lançou bases para a escola metódica que tinha como principal diretriz observar os sintomas gerais de um paciente para só então decidir qual a melhor terapia a ser feita. Sua prática médica foi um sucesso, e eu o enalteci em meus escritos em 164 d.C. Asclepíades defendeu que o dever do médico é lidar de forma segura, rápida e agradável com seu paciente. Ele foi o primeiro a distinguir as doenças em agudas e crônicas e a cirurgia habilmente praticada. Ele se concentrou em doenças mentais, com novas interpretações e tratamentos, e distinguiu as doenças em estado crítico, relaxado e misto. Além disso, defendia um estilo de vida higiênico. Ele se opôs ao conceito de percepção de Hipócrates, abandonando a teoria moral hipocrática. Ele foi tão admirado por Antíoco de Ascalão que este o descreveu como o incomparável na arte da medicina e familiarizado com a filosofia também. Muito bem, vamos terminando aqui mais uma entrevista no Beta Show. Galeno, muito obrigado por nos prestigiar com sua presença. Você, telespectador da Beta, muito obrigado pela sua audiência. Não podemos deixar de citar mais uma vez algumas das importantes descobertas feitas pelo nosso querido médico Galeno. Lembramos que ele conseguiu distinguir as veias das artérias, o sangue venoso do sangue arterial, proposto pela primeira vez no corpo oposto e controlado pelo crânio, dando a distinção entre nervos sensoriais e motores, além de ter estudado diversas estruturas do corpo humano. Este foi o nosso querido Galeno. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, gente!